Você tem a necessidade de querer ser perfeita o tempo todo, de agradar todo mundo, de ficar dizendo sim para todos e a tudo. E ainda você tem dificuldades em dizer não, é vista sempre como a queridinha da turma? Sim, se você se identificou com essa situação, você está enquadrada na síndrome da boazinha. E hoje eu vou contar um pouquinho mais sobre isso e também a minha história em relação a essa situação. Então, esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Mas antes, se você já gostou desse tema, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber novos conteúdos. E se você já é de casa, não esqueça também de deixar o seu like, porque ele é muito importante para nós. E também, é claro, compartilhar este conteúdo com quem possa se interessar por este tema. O que tem por trás dessa necessidade de agradar todo mundo? Então, vou relatar um pouco também a minha história em relação à síndrome da boazinha. Se você se identificou com essa situação em que você acaba dizendo sim para todas as situações, para todas as pessoas, é aquela pessoa que sempre ajuda todo mundo, faz a festa para todas as pessoas queridas, para todas as pessoas da sua família, está sempre nos eventos junto com os colegas, participativa, fazendo parte, tentando engajar as pessoas em algum tipo de movimento. E também é aquela que, na maioria das vezes, não comunica e não emite opinião, justamente por ter medo do que os outros vão achar, do que os outros vão pensar e ainda, inclusive, de ser criticada. Então, essa é uma boazinha. E eu, como uma ex-boazinha em reabilitação, sei muito bem o que tudo isso significa e representa para a nossa vida. Se você se identificou com essa situação, muitas vezes você acaba se perdendo em situações por querer agradar a todo mundo. E na realidade, no fundo, o que acaba acontecendo é que você não agrada a ninguém. É muitas vezes mal entendida, mal interpretada ou mal compreendida, justamente por ter esse tipo de comportamento. O que reflete isso, na verdade, é uma menina, é uma criança ferida, que traz lá da sua infância feridas do abandono, da rejeição, porque quer ser vista e por isso, hoje, como adulta, continua agindo dessa forma, uma forma insegura, de alguém que não tem autoconfiança e nem amor próprio consigo mesma. E por isso tem muitas dificuldades de estabelecer limites nas relações, justamente porque não sabe se posicionar, tem muitos medos, muitas travas que vem carregando consigo durante toda a sua história. E em virtude justamente dessa situação, acaba se submetendo a situações cotidianas, seja no trabalho, seja em relacionamentos, que causam profunda dor. São relacionamentos tóxicos em que você acaba se tornando muitas vezes ou querendo se tornar a mulher perfeita, a esposa perfeita para o seu marido, fazendo tudo aquilo que ele quer. E muitas vezes, como por exemplo, quando ele pede para você, o que você deseja hoje? Onde você quer sair? Aí você simplesmente diz, pode escolher, eu gosto de todas as suas sugestões. E por isso você acaba se submetendo às escolhas, vontades e desejos dos outros e não olha para os seus. E quem vê este relacionamento de fora acredita que seja o casal perfeito, que vocês se completam
e que não há problemas entre vocês. E quando, por exemplo, acontece a situação de uma separação, de um término, todo mundo se espanta porque justamente de fora acreditava que essa relação era perfeita, mas na verdade não sabe realmente o que ocorria, o que acontecia. E nessas situações, como no caso do relacionamento entre casal, acaba acontecendo o quê? Como você se submete às vontades do parceiro, acaba fazendo tudo aquilo que ele quer, não expõe os seus desejos, não impõe os seus limites, você acaba gerando desequilíbrios nessa relação, porque você acaba dando demais. Desta forma, você faz, aqui vocês estão juntos, os dois, em posição igualitária. Mas a partir do momento que você acaba fazendo mais, você vai subindo de posição. E este movimento acaba gerando o desequilíbrio na relação. A boazinha é aquela pessoa certinha, que ajuda todo mundo, está sempre querendo contribuir de alguma forma, está querendo sempre ser prestativa, ser útil, e por isso que ela acaba gerando para si cada vez mais uma situação em que gera situações desagradáveis, porque as outras pessoas não gostam de pessoas que ajam dessa forma. A boazinha é essa pessoa certinha, querida por todos, que não se posiciona, não expõe sua opinião, acaba sempre saindo de situações conflituosas porque tem medo de desagradar, não quer se envolver de tal forma que tenha que expor as suas verdades, aquilo que realmente pensa. É aquela menina que na infância teve que se virar sozinha, teve que ser a menina perfeita, a filha perfeita, fazer de tudo o possível para agradar os seus pais, para que não desse trabalho para eles, seja na escola, seja em qualquer situação que ela se envolvesse. Ela buscava sempre dar o melhor, para que ela não desse trabalho e nenhum tipo de preocupação para sua família. Sendo assim, ela acabava não criando vínculos, não sendo quem ela realmente era, até porque ela acabava se escondendo atrás de uma espécie de capa, a capa que toda boazinha usa, porque ela não queria se expor e dessa forma ela tentava ser sempre a melhor pessoa, tirar as melhores notas, não se envolvia em situações conflituosas com seus colegas, estava sempre neutra, era aquela pessoa que ficava em cima do muro, que não se posicionava, e tanto que até hoje é o que ela vem sendo. Ela teve que aprender muitas coisas sozinha, teve que ser autodidata, teve que se virar sozinha e dessa forma ela não conseguiu criar confiança nas pessoas e cresceu uma mulher insegura que não consegue se envolver de forma profunda com as outras pessoas e nem criar vínculos duradouros por causa disso. E justamente por toda essa situação, por esse perfil de comportamento e de ação que ela desenvolveu ao longo da sua jornada, ela na vida adulta acaba sendo uma pessoa superficial, uma pessoa morna, que não consegue se posicionar e acaba sim gerando desequilíbrio em todas as relações que ela vem a ter, seja no trabalho, seja na vida pessoal ou na vida familiar. São tantos sims que você acaba dizendo para os outros e não para você, uma falta de valorização própria, que
que você acaba desenvolvendo distúrbios físicos. Você engole muitos sapos, não se posiciona, fica ali escondida, retraída, porque tem tanto medo de desagradar que acaba deixando que os outros façam qualquer coisa, inclusive coisas que te prejudiquem. E com isso, ao longo de toda uma vida, o acúmulo dessas situações desagradáveis acabam se tornando um ponto crucial para o desenvolvimento, inclusive até de doenças. Gastrite, esofagite, são várias doenças por você não expressar aquilo que você é, quem você é, suas opiniões, e dessa forma você acaba sendo afetada, sua saúde física é afetada, sem falar, é claro, na sua situação e na sua saúde emocional, porque você se sente desvalorizada, não merecedora, é uma falta de autoconfiança, de amor próprio, que muitas vezes você acaba se sentindo sozinha. E é claro, a gente percebe, sabe que continuando a agir dessa forma, sendo a boazinha, você vai continuar cada vez mais sozinha. A primeira coisa é nós tomarmos consciência de que agimos dessa forma, de que somos assim e não acharmos que isso seja algo que seja para sempre. Porque sim, a gente pode mudar esse comportamento. Primeiro, tendo a consciência e a percepção de que estamos fazendo isso com a nossa vida e com nós mesmas. E segundo, aceitando as pessoas do jeito que elas são, aceitando os destinos difíceis que porventura elas tenham. E dessa forma, a gente acaba tomando consciência também de que não podemos ser as salvadoras das demais pessoas, da vida delas. Você simplesmente aceita os seus destinos. E é claro, você sabe também, toma consciência e tem essa força. A força que vem através da sua origem, da sua história, do seu pai e da sua mãe. E que isso é o suficiente para você. Que você não precisa procurar por migalhas de aceitação, migalhas de amor das outras pessoas e dessa forma se submeter às mais variadas situações que muitas vezes nos colocam em posições tão desagradáveis, tão submissas, em que nós aceitamos coisas que nos fazem mal, nos prejudicam a nossa vida, a nossa carreira, o nosso desenvolvimento profissional, sem falar também no nosso desenvolvimento como pessoas, porque assim a gente acaba sempre se escondendo de nós mesmas quem nós somos e temos medo também de mostrar isso para o outro, de mostrar isso para as pessoas que a gente ama. Muitas vezes a gente acaba enxergando uma boazinha como aquela pessoa tranquila, calma, porque está sempre na dela, não expõe sua opinião, não gera conflito, não gera nenhum tipo de situação, não gera nenhum tipo de embate com alguma situação que poderia acabar ocasionando esse tipo de acontecimento, justamente porque ela está ali na dela e não quer prejudicar ou também não quer desagradar a ninguém. Mas no fundo, ela contém muita raiva, porque são tantas situações que acabam acontecendo que prejudicam ela de tamanha forma que ela acaba gerando um sentimento, uma insatisfação, um rancor, uma raiva, algo que vai sendo acumulado e, como eu já mencionei, pode virar alguma doença, pode virar algo que não seja benéfico para a sua saúde física. Agora,
eu vou mencionar alguns pontos cruciais para você conseguir sair desse padrão, que são pontos fundamentais que eu também usei e tenho usado ainda, porque sim, isso é algo que nós devemos fazer dia após dia. É uma mudança no nosso comportamento, nas nossas atitudes e nas nossas ações. O primeiro aspecto é nós impormos nossos limites. Sim, até porque se nós não sabemos o nosso limite, o outro sempre vai colocar o limite dele e nós estaremos nessa situação em que o outro determina tudo e nós temos que agir de acordo com o posicionamento dele e não com o nosso. E para qualquer relação é fundamental, para que haja o equilíbrio, a definição dos limites, os meus e os seus. A partir desse momento que você determina esses limites, que você passa a dizer não, que você impõe também a sua verdade, a sua vontade e aquilo que você acredita, as coisas começam a se tornar mais leves, porque você passa a se posicionar e não deixa que os outros continuem fazendo sempre isso com você. E outro ponto fundamental é que as pessoas que gostam e que te amam de verdade vão respeitar esse seu posicionamento, inclusive quando seja alguma decisão dura que nós tenhamos que tomar, algum posicionamento um pouco mais rude. Mas sim, se aquelas pessoas estão com você, gostam de você, elas vão aceitar e vão entender. Por isso, não tenha medo, não tenha insegurança em relação a isso. Quem for para aceitar é realmente ou são realmente aquelas pessoas que estão com você, que estão no seu caminho e que querem seguir junto contigo. E um terceiro ponto é como você terá novos resultados se você não consegue focar e manter os seus objetivos, porque sempre fica priorizando os outros e colocando os outros na frente, inclusive dos seus sonhos. Por isso é importante você se posicionar para que você consiga ter os resultados que você deseja, porque sem isso você vai continuar se mantendo na mesma crença e com os mesmos resultados. Vai ter aquela sensação de que você faz e não sai do lugar, que as coisas não acontecem. E é justamente por essa falta de autoconfiança, por essa insegurança e essa falta de posicionamento, de saber aquilo que você quer e de fazer o que é necessário para isso. E também outro aspecto fundamental, se você está com dificuldade em se posicionar em uma situação conflituosa que por acaso tenha surgido ou que você esteja passando agora, muito cuidado. Você procrastinar e deixar para resolver e se posicionar depois, isso significa que o problema terá ficado muito maior e você terá dificuldades maiores de conseguir resolver. E também, é claro, as consequências dessa situação serão piores do que teria sido se você tivesse resolvido e se posicionado logo no início. E por fim, que tipo de vida você quer continuar levando? Você quer continuar sendo a perfeitinha, mas que no fundo se sente sozinha, sem as pessoas que se importam verdadeiramente com você, sem poder contar com amizades verdadeiras, porque estão sempre pensando em algum ganho secundário por estar com você? Que tipo de relacionamentos você quer continuar cultivando? E que tipo de resultados financeiros você quer continuar gerando em sua vida? Essas questões são alguns pontos fundamentais para nós tomarmos as atitudes necessárias de mudança de comportamento e iniciarmos, sim, hoje, agora mesmo,
em direção àquilo que nós queremos. E para isso, talvez você tenha que dizer agora, nesse momento, o primeiro não. E esse, sim, é um começo importante e fundamental nessa trajetória, porque geralmente a boazinha sempre acaba se ferrando no final das situações, no final de todas as questões que ela venha a se envolver. E é claro, tome consciência de que todas essas verdades, elas libertam. Saber quem você é de verdade, quem você é em essência, tirando todas essas roupagens, tirando aquela roupagem que você quer muitas vezes continuar preservando de ser a agradadora, a salvadora, a queridinha, a perfeitinha. Deixe isso de lado, mostre quem você realmente é, busque o equilíbrio em sua vida, que com tudo isso haverá paz, leveza e resultados positivos em todas as áreas da sua vida.